Bom, nós colocamos a mensagem de domingo passado, de quarta-feira. É isso? Qual o valor da presença de Deus? Foi a parte 1 e nós vamos terminar hoje, né? Qual o valor da presença de Deus? A segunda parte. Se você não estava aqui quarta-feira, adquira depois esse CD. Senão você veja lá na internet, vai te acrescentar grandes depósitos espirituais. Porque nós estamos ensinando, estamos falando, estudando um pouco sobre aquela passagem que está lá em 1 Samuel, quando o sacerdote Eli, já sendo velho, ele vai perdendo a visão de Deus, preste atenção, e então acontece que ele vai ficando cego, os seus filhos, que era a próxima geração de sacerdotes daquela igreja, também não faziam a obra de Deus como deveria ser feita. Então a palavra diz que a arca do Senhor, ela foi tomada do povo de Deus, e eles tiveram então derrota. E nós aprendemos que quando tudo isso aconteceu, uma das noras do sacerdote Eli estava grávida. E no momento em que ela soube, porque o seu marido e o seu esposo morreram em uma guerra, aonde a arca de Deus, que significava a presença de Deus, foi tomada pelos inimigos. E quando essa notícia chega primeiro para o sacerdote, para o seu sogro, a palavra diz que ele estava sentado em uma cadeira, e quando ele tem essa notícia de que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram em combate, a palavra diz que ele caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. E quando então chegam para essa mulher grávida, em um momento esperando 9 meses para dar à luz uma criança, o que seria um momento de felicidade, de alegria, virou trevas, virou derrota. E no momento em que aquela notícia chega, a Bíblia diz que aquela mulher entrou em trabalho de parto, e dando à luz aquela criança, ela faleceu. E ela colocou o nome antes de falecer no seu filho de Icabod, ou Icabode, dependendo da tradução, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Aquela mulher morreu no momento que seria de felicidade. Aquilo que era alegria virou um momento trágico, porque ela viu que tinha perdido o bem mais precioso do que seu esposo, do que seu sogro, a presença de Deus, a arca de Deus. E nós colocamos alguns princípios espirituais na quarta-feira, dizendo que de tudo que você pode ter, de tudo que você não pode perder, o mais importante é a presença de Deus. Diga, a arca significa a presença de Deus, diga isso. Então toda vez que você ouvir essa noite eu falar arca de Deus, você vai ver que isso significa, é a figura da presença de Deus. A arca de Deus, amado, ela é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui na igreja. Você não vem aqui na igreja para ouvir a palavra e sentir a presença de Deus, é ou não é? A arca de Deus é que nos dá a vitória no meio da guerra. É a presença de Deus que nos dá a vitória em meio a tanta guerra. A arca de Deus, ela é um agente de termômetro, regulador de temperatura para nós, porque aquela arca que significava a presença de Deus, quando eles estavam caminhando no deserto e tinha a arca, amada, a palavra diz que de dia havia uma nuvem que dava sombra para eles, e à noite, quando no deserto esfriava, havia uma coluna de fogo. Então a arca de Deus, a presença de Deus, ela regula o termômetro da nossa vida. Quando está muito calor, a presença de Deus nos dá refrigério. Você já sentiu isso? É verdade ou não é, mano? Você está no meio de uma prova tremenda, você não sabe como vai passar, e aí de repente você sente a presença de Deus como se fosse a glória, a nuvem de Deus vem, repousa sobre ti, você sente um refrigério. O que é isso? Diga, é a arca de Deus. É a arca de Deus. E também tem momentos quando tudo está frio ao teu redor, quando as coisas não estão andando bem. Então a presença de Deus se manifesta em você no culto, a presença de Deus se manifesta em você a meia oração, e aquilo te aquece. É quando você está no deserto, você está à noite, você sente chegando aquele frio mortal às vezes, e aí vem a presença de Deus e te aquece. Diga, é a arca de Deus. Então ela regula. A presença de Deus faz tudo isso. E essa mulher sabia disso.
E quando a arca foi roubada, por permissão de Deus, então aquela mulher morreu. E aquilo que era bênção na sua vida, ela falou assim: esse fruto, esse filho tão esperado, não é aquilo que nós queríamos, porque eu estou tendo esse fruto sem a presença de Deus. E ela deu o nome para aquele fruto tão esperado de Icabod. Foi-se a glória de Deus. Muitos de nós estamos dando frutos sem ter a arca de Deus na nossa vida. E os frutos que você dá fora da presença de Deus são Icabod. São frutos que muitas vezes vai te trazer a morte. Você sai da presença de Deus. Você como igreja, nós somos a igreja do Senhor. E você começa a gerar frutos lá fora e você acha que está tudo bem, que você está conquistando, que a coisa está legal. Mas às vezes é esse fruto que vai te matar. É esse fruto que está te afastando. É esse fruto que você está dando que é o responsável pela tua morte. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Comigo você pode todas as coisas, mas sem mim nada você pode fazer. O Alex, ele ministrou hoje aqui, antes da oferta, aquela passagem que diz: lembra do Senhor, que é dele que você adquire forças para poder ganhar riqueza, conquistar riqueza. É ele quem te dá forças. Mas nós às vezes somos seduzidos pela glória do mundo. E nós pensamos que temos condições de dar frutos permanentes sem a presença de Deus. Quando você está sem a arca de Deus, ou você morre ou o fruto morre. Os dois não permanecem vivos por muito tempo. Eu não sei se você já teve a experiência de se afastar e de perder a arca de Deus. Mas você viu quantos frutos você deu no mundo e que nenhum deles conseguiu permanecer? Você arrumou homens, você arrumou namorados lá fora e que nenhum deles te usaram e não permaneceram contigo? Você foi, saiu, brincou sem a presença de Deus, achou que era capaz. Essa é a sedução do mundo. A sedução do mundo diz: você não precisa de Deus para você gerar frutos. Você pode gerar frutos sem Ele. E não é mentira? Jesus disse que quando nós estamos nele, a palavra dele está em nós, os nossos frutos permanecem. Há uma diferença de gerar frutos e os frutos permanecerem. Você pode gerar vários frutos no mundo, mas nem todos eles, e melhor, nenhum deles vão permanecer se você não tiver a presença de Deus. Então você como igreja, você precisa entender que estar na presença de Deus é valorizar as coisas de Deus. Eu quero que você veja comigo primeiro, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, o que fez Deus rejeitar aqueles jovens. 1 Samuel capítulo 2, verso 17. Samuel, capítulo 2, verso 17. Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 2, verso 17. Bem, diz assim. Isso, muito bom. Ouvindo o barulho da Bíblia, as páginas passando, isso é como uma sinfonia nos meus ouvidos. Muito bom. Diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O que fez Deus rejeitar os filhos do sacerdote? Eles estavam tratando com desprezo as coisas de Deus. Nós falamos isso, estou só dando uma introdução. Eles estavam tratando com desprezo as coisas de Deus, e o Senhor diz: aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão envelhecidos ou serão desprezados. Eu quero te dizer que Deus honra quem honra Ele. E porque aqueles jovens estavam tratando Deus de qualquer maneira, Deus disse: eu vou permitir com que a minha presença seja tirada da vida dessas pessoas. Entenda bem, tem pessoas que dizem assim: eu conheço fulano sabe a Bíblia todinha, mas ele vive. Para mim não me importa, você pode conhecer um versículo, se você seguir aquele versículo, Deus é contigo. Amém. Jesus disse: sereis meus discípulos quando você guardar os meus mandamentos. Aleluia. Se você conhece, mas não vive,
não existe ninguém que conhece entre nós mais a Bíblia do que o diabo. Quando ele foi tentar Jesus, tudo que ele falou era a Bíblia. Ele não usou nada da mente dele. Jesus falava um versículo, ele falava outro. Jesus respondia com outro versículo, ele jogava uma outra tentação com mais um versículo. Então nós precisamos entender que não é conhecer a Bíblia, é viver a Bíblia, é ter a Bíblia como sua regra de fé e conduta. É nós não desprezarmos, porque quem despreza a palavra despreza a Deus. Você precisa entender que toda a vontade de Deus está compilada dentro da palavra. Quando nós lemos uma coisa na Bíblia, quando nós lemos essa passagem, essa história que nós estamos lendo, se você for ler teologicamente, isso vai ser só uma história para você. Mas o que nós fazemos? Nós linkamos nessa palavra, nessa história, e dentro dessa história nós descobrimos em Cristo qual é a revelação que Deus tem para nós esses dias. E dentro dessa palavra nós entendemos que esses homens, esses dois homens que significam também igreja, nós somos igrejas, eles tratavam a obra de Deus de qualquer maneira. Em segundo plano, o primeiro plano deles era o prazer de viver a vida. Você está preocupado em viver a sua vida? Você vai perder Jesus, porque a palavra diz: aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo do Senhor. Diga para o seu vizinho assim: Deus está falando contigo essa noite. Aí você olha para mim agora e dá uma glória a Deus para me alegrar. Amém? Qualquer que se torne amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E esses homens se tornaram, mesmo tendo cargo, mesmo tendo aparência, se tornaram amigos do mundo. E vou lhe dizer algo: você está na igreja evangélica, prepare-se, você vai ver muita coisa errada. Você vai ver muita coisa que talvez não te agrade. Mas se seus olhos estiverem no homem, você fraqueja. Você precisa estar olhando para aquele que te chamou. Aleluia. Aqueles que estão andando erroneamente vão dar conta com Deus como esses dois homens deram. Amém. Amém, irmão? Amém. Porque os homens são dispensáveis. Se existe alguém que é liderança e que não segue aquilo que a palavra diz, Deus dá um tempo, daqui a pouco Deus tira e coloca outro. A obra continua. A obra de Deus não para. Os homens passam, eu passo, as gerações mudam. Aquele que não valoriza as coisas de Deus, que não segue como igreja a ordem de Deus, Deus daqui a pouco saca, coloca outro no lugar, porque não existe, amado, o único que não muda é o Senhor. Aquele que não pode sair da igreja é Jesus Cristo. Eu e você somos apenas mordomos. Da hora que você para de se colocar à disposição de Deus, ele arruma outro que queira. Então fala para o seu irmão: não se sinta muita coisa não, diga para ele. Você está se achando muito talentoso, muito talentosa, querido? Jesus vai achar alguém mais talentoso que você para colocar no seu lugar. A obra não pode parar, as pessoas estão perecendo. É verdade. Enquanto nós estamos como esses homens, preocupados com o nosso prazer, ofertando de qualquer maneira, não sendo fiéis, tratando as coisas de Deus de qualquer maneira, então eles foram rejeitados por isso. Nós falamos também que o sacerdote ele foi rejeitado por Deus porque ele não soube educar a sua casa. Não vou entrar nesse assunto. Se você quer ouvir, compre a mensagem do domingo passado, de quarta-feira passada. Mas ele foi rejeitado por isso, porque não soube educar a sua casa. Isso está falando sobre a igreja. O sacerdote ali era o pastor da igreja. Era a autoridade máxima dentro do povo de Deus. E esse homem tinha perdido a visão. E é isso que eu quero tratar contigo nessa noite. Sabe por quê, amado? Porque ao mesmo tempo em que parte da igreja está adoecendo, está cega para as coisas de Deus, para a revelação atual de Deus, Deus está levantando um outro povo que está entendendo a voz dele claramente. As gerações estão mudando. Diga isso, é tempo de mudança de geração. Declare isso. As gerações estão mudando. A igreja, uma parte da igreja está ultrapassada porque não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ficaram presas em dogmas humanos. Ficaram presas em coisas humanas. Mas ao mesmo tempo que Deus está levantando uma outra igreja, um menino, mas que ouve a voz dele. É isso que eu quero te mostrar essa noite. Eu estava tendo uma conversa com os meus filhos na fé, os mais próximos, trabalhadores, obreiros, pastores, antes da chegada de vocês. Nós nos reunimos antes aqui para falar. Todo domingo é isso. Eu estava dizendo para eles que nós não invalidamos os dons
Nós cremos nos 5 ministérios descritos na Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, verso 11, que diz: Deus deu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Nós cremos nisso. Não existe profeta se não tiver dons espirituais. Nós cremos em revelação, nós cremos em visão. Nós cremos que Deus pode nos pegar e pode nos derrubar e pode fazer a gente pular. Eu creio em tudo isso. Se houver alguém que diz que nós invalidamos isso, é mentiroso, porque nós cremos, Deus nos usa assim. Amém. Mas eu gosto da revelação profética. Eu não tenho tempo para brincadeira de crente para donzinhos. E o que eu quero ensinar é que essa igreja que está morrendo é a igreja que ficou presa nessa estação, em que acha que Deus só está conosco quando há manifestações espirituais. Eu quero te dizer que no momento agora você não está vendo nada, mas há mais manifestações espirituais acontecendo agora do que se você estivesse pulando agora. Porque enquanto nós estamos pregando, toda aquela tradição, toda aquela religiosidade que estava na sua mente está quebrando, porque a palavra está lavando você essa noite, porque a tua mentalidade está sendo transformada, e a palavra diz que nós só alcançamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando temos a nossa mente transformada. Amém. E a igreja que está velha, a igreja que está perdendo espaço na presença de Deus, é a igreja que não renovou a sua mente, que ficou presa nas manifestações. Vamos voltar um pouco quando você vai, não precisa abrir não. Se você for ver lá em Êxodo capítulo 33, quando o povo tinha pecado, então Deus disse assim para Moisés, Deus disse assim: Moisés, diga, Moisés significa uma igreja, diga isso. Moisés é a figura de uma igreja, você está entendendo isso? Amém ou não amém? Amém. Ele era o líder de uma casa, ele era uma igreja. E a palavra diz que Deus então veio para ele e disse assim: Moisés, esse povo é um povo obstinado. Esse povo, Moisés, eles são duros de serviço, duros de coração. E Deus disse: Moisés, eu prometi que ia levar eles para a terra que mana leite e mel, e eu vou cumprir minha palavra. Mas aí Deus disse: Moisés, eu não tenho condições de andar com eles porque eles não andam em santidade. Eles são murmuradores, eles são reclamadores. Deus disse assim: eu não vou com eles não, Moisés, mas eu vou enviar um anjo. Eu vou enviar um anjo para ir na frente deles, mas eu mesmo não vou. Tem igreja agora aí que estão disputando, porque Miguel e Gabriel, não sei como é que eles se dividem. Mas eu sei que o único onipresente é Deus. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém. Mas você abre programas que Miguel está trabalhando aqui e Miguel está trabalhando lá. Como é que pode? Deve ter vários Miguéis lá no céu. E o culto que Miguel trabalha, eu fui no culto lá da garagem de fogo que está lá, o anjo Gabriel, o anjo Miguel trabalha com o pastor. Eu vou mostrar para você isso. É isso que eu estou te mostrando. Porque aquele povo era duro de coração, ele disse assim: eu vou enviar anjo, mas eu não vou. Aí Moisés, uma igreja inteligente, com a mente transformada, preparada no deserto. Aleluia. Diga, o deserto é a escola do Senhor, diga isso. Amém. Diga, deserto é local de transformação. Deserto é local de transformação. Moisés tinha passado muito tempo no deserto sendo preparado. E você também está no deserto há muito tempo. Deus está te preparando para algo muito bom. Deus está transformando a tua mente para algo superior àquilo que você estava entendendo. Você está entendendo isso hoje? Como é que essa coisa é profunda? Amém ou amém, amado? É isso que eu estou dizendo para você. Isso não é um culto, amado. Isso é uma universidade espiritual. Você não vai ouvir isso em qualquer balá não, mano. Porque isso é revelação para quem tem mente superior. E aí Deus disse assim: eu não vou no meio dessa igreja. Eu vou enviar anjos para eles ficarem brincando. E às vezes Deus não está no meio desse negócio que o nego está falando que tem anjo. Mas só que quem tem a mentalidade espiritual, Moisés disse assim: Senhor, eu não quero anjo. Porque como nós vamos ser reconhecidos que somos teus filhos, se tua presença não estiver conosco? É verdade. Senhor, o que vai ser de todas as tuas promessas? Por que vão falar desse povo que o Senhor tirou do deserto e agora larga eles no deserto com um anjo? Senhor, se tu não for conosco, eu não vou. Eu quero a tua presença, eu não quero a presença de anjo. Amado, anjos são ministradores, mas eu não quero saber de anjo na minha vida. Eu preciso da presença de Deus. Eu não cultuo anjo. Amém. Eu não quero saber se é Gabriel, se é Miguel, se é José, se é Serafim, se é querubim. Eu não quero saber quem desce, mas eu sei que a palavra diz que os seus anjos, Deus dá ordem a nosso respeito. Pode descer qualquer anjo, amado, porque eu sei que a presença de Deus na nossa vida faz a diferença. Eu não quero seguir a minha vida com anjo nenhum. Eu quero que a
estivermos reunidos, amado, o anjo pode aparecer e fazer isso sem problema. Seja bem-vindo. Faz o que você tem que fazer e volta, filho. Não quero trabalhar contigo, não. Quero a presença de Deus. Se Deus envia o anjo, amém. Eu creio nisso. Mas o que eu estou dizendo para você, a igreja inteligente, que tem uma inteligência espiritual, a igreja que Deus está levantando é uma igreja que tem maturidade espiritual. A igreja que está cega, está presa em manifestações. A igreja que está ressurgindo, está sendo levantada, é uma igreja como o menino Samuel. E eu quero mostrar isso na palavra para você. Abra sua Bíblia comigo agora. 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao 4. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 ao 4. Aleluia. Glória a Deus. Você está crescendo essa noite espiritualmente, amém ou não? Deus está abrindo a sua mentalidade espiritual, sim ou não, Marcos? É isso que nós precisamos. Quando nós nos reunimos, toda vez que há manifestação, 1 Samuel capítulo 3, verso 1 ao 4. Amém. Entenda isso, toda vez que há manifestação de Deus, tem que haver transformação de vidas. É verdade. Se só há manifestação e não há mudanças, não é Deus. Pode ser até um anjo, mas a presença de Deus não está. Porque quando Deus se manifesta, Ele vem para transformar vidas. Ele vem para salvar, Ele vem para curar, Ele vem para trazer transformação de entendimento. Ele vem para fazer de você uma nova pessoa. Ele vem para libertar você de todo o efeito da religiosidade. Você está entendendo isso, amado? Sim ou não? Amém. Aí a palavra diz assim, 1 Samuel 3, do 1 ao 4. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Diga, lugar de costume. Lugar de costume. Amém. Aí diz assim, verso 3: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Diga, deitado no santuário do Senhor. Deitado no santuário do Senhor. Eu vou ler de novo. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. Aleluia. Olha para mim. A palavra diz que o sacerdote, o menino Samuel, ministrava perante o Senhor. Mas naqueles dias, nos dias de Eli, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Eu quero te dizer que numa igreja que não tem a visão de uma transformação espiritual, de uma renovação espiritual da mentalidade, Deus raramente fala. Pode falar o homem, pode falar qualquer outra coisa, mas não há visões de Deus. E Deus raramente fala. Eu quero dizer que nem tudo aquilo que dizem, esse que fala contigo, é Deus falando contigo. A palavra diz que nós devemos provar os espíritos, porque essa igreja tinha perdido a sua visão. Você deve analisar como um todo. Você deve analisar a tua vida também como um todo. Esse homem, esse sacerdote, a palavra diz que ele tinha perdido a visão de Deus. Deus raramente falava com ele. Deus raramente se manifestava no meio daquela igreja, porque o que tinha talvez fosse emoção. Você imagina o profeta vestido, o sacerdote vestido com aquela roupa, com a estola sacerdotal, vestido com aquela roupa toda bonita, uma igreja toda adornada, e ele entrava lá no Santo dos Santos para fazer o sacrifício anual de propiciação dos pecados. Então, quando entrava lá, o povo ficava todo do lado de fora naquela euforia. Mas a palavra diz que Deus raramente se manifestava a eles. Deus não estava falando com eles. Amado, eu quero lhe dizer isso: não julgue nada pelo movimento, nem pelo tamanho, nem pela boniteza, nem pela voz do pastor. Não julgue por nada disso, nem pelo terno bonito ou pela roupa cara. Amado, não julgue por nada disso. Você deve entender a mentalidade de Deus para a tua vida, o que Deus está falando, para você compreender se aquela igreja está na estação certa. Porque senão você não cresce junto com aquela igreja que está certa. Porque a Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no abismo. Como pode um cego guiar outro? Eu quero lhe dizer algo. A Bíblia diz: anda com sábio e serás sábio. Para alguém te guiar, ou ele tem que ser igual a você, ou melhor que você. Porque tudo aquilo que se aliança comigo é menor que eu, me puxa para baixo. Amém ou não amém? Sim ou não? Então, se alguém espiritual está como líder teu, tem que ser superior a você.
E não é superior no cargo, é superior no conhecimento de Deus e das revelações de Deus. Porque o sacerdote Eli era a autoridade máxima espiritual daquela época e, na verdade, ele estava fora do foco, fora da visão. E a palavra diz que ele costumava se deitar, no verso 2 diz assim: certa noite, veja comigo aí, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Olha para mim. A palavra diz que os olhos daquele homem estavam fracos. Estava fraco porque ele estava tendo uma atitude, ele estava acostumado a deitar em um local que não era o local onde estava a presença de Deus. Se nós formos prosseguir na leitura, você vai ver que Samuel já era diferente. No verso 3 diz que Samuel costumava se deitar no santuário de Deus, aonde estava a arca de Deus, que é a figura de quê? Diga, presença de Deus. Então existem duas atitudes distintas que vão refletir diretamente na nossa vida espiritual. Você precisa ter a mente aberta para compreender isso. Aonde é teu local de descanso? Porque aonde nós deitamos é o local que nós descansamos. E a palavra diz que aquele sacerdote, aquela autoridade máxima espiritual, você talvez seja a autoridade máxima espiritual na tua família. Você está achando que eu estou falando só do pastor? Aquilo que corta aqui, corta aí, irmão. Eu não tenho o menor problema de pregar para mim mesmo. Porque tudo que eu estou falando, eu estou falando primeiro para o pastor. Para todos aqueles que ministram para a sua vida. Para que não haja engano na tua mente. Mas eu estou ministrando para você porque você é o sacerdote do teu lar. Amém. Você é a autoridade máxima estabelecida por Deus na tua família. Você é a coluna que Deus levantou na sua casa e você, a primeira coisa que você vai dar conta naquele dia é da tua família. A nossa igreja cresce volumosamente e é a igreja que mais cresce lá. E eu creio que nós vamos alcançar muitas nações. Estamos indo agora para Fortaleza, quinta-feira. Chegamos de Manaus há pouco dia, chegamos da África. Amado, nós vamos alcançar muitas nações, eu creio nisso. Mas olha, quando nós estivermos lá, a primeira coisa que eu vou dar conta é da minha família. Diga para o seu vizinho, você é da sua, diga para ele. Você é a autoridade máxima estabelecida por Deus na sua família. E a palavra diz que aquele homem estava com a autoridade máxima espiritual. Ele estava com a sua visão fraca. Como é que anda a sua visão espiritual? Porque quem está com a visão fraca precisa ser conduzido. Entenda bem, nessa estação existem dois tipos de pessoas que Deus está levantando. Uns são aqueles que são conduzidos, aqueles que são chamados para conduzir. Os que têm visão fraca precisam ficar sendo conduzidos. E eu não quero lidar com esse tipo de pessoa. Esses são os seguidores. Você vai a igrejas em que o pastor precisa se manifestar, em que a igreja precisa se manifestar para criar seguidores. Você não consegue dar um passo, comprar um carro, sem perguntar ao pastor se pode ou não pode, se é a vontade de Deus. É seguidor. Deus tem que falar contigo. Amém. Você precisa ter a tua intimidade com Deus. Você precisa ter revelações essa noite. Você precisa ter visões de Deus para a tua vida. Deus precisa te mostrar o que está acontecendo na tua família. Deus precisa mostrar para você o que está acontecendo na tua vizinhança. Deus precisa mostrar para você onde o inimigo está armando laço para a tua família. Você é a autoridade máxima estabelecida por Deus. É você que Deus quer usar para restaurar a tua casa. É você que Deus quer usar para restaurar a tua família. Você é a coluna que Deus levantou. Aleluia. Diga assim: eu sou a coluna de Deus. Declare isso. Eu sou a coluna de Deus. Aleluia. Jesus disse: aquele que vencer, eu farei dele uma coluna da casa do meu Pai. E a palavra diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. E se eu sou mais que vencedor, e a palavra diz que Cristo iria me fazer uma coluna se eu fosse o vencedor, então nessa terra nós fomos estabelecidos como coluna, pilar, aqueles que suportam. E se você é a autoridade máxima, você precisa ter postura de autoridade. Como é que está a sua visão espiritual? Você acha bonitinho que você vai para uma consagração e que lá o irmão do Charabadá tem que estar falando para você o que tem que fazer na sua família? Isso é porque tua visão está fraca. Porque Deus até vai usar outra pessoa para você, eu creio nisso, mas Ele vai ratificar aquilo que Ele tem falado ao teu coração. Ele precisa falar com você primeiro. Você é a autoridade máxima. Ninguém tem autoridade para mudar a estrutura da tua casa. Deus primeiramente sempre vai dar a direção para você.
Você está compreendendo esse princípio bíblico? Diga, isso é princípio bíblico. Não tem profeta que possa mexer na sua família. Você é a autoridade máxima. Qualquer mudança que Deus for fazer na sua casa, Ele vai te consultar primeiro. Ele vai falar o teu coração primeiro. E depois, Ele vai revelar. Você é a autoridade máxima. Você foi estabelecido por Deus. Mas alguns de nós, porque não estamos com a mentalidade de sermos condutores, nós precisamos ser conduzidos como esse profeta. E sabe por que estava acontecendo isso com ele? Porque ele estava se deitando em um local que não era um local onde estava a presença de Deus. A palavra diz que ele estava deitando em um local de costume. No mesmo local, alguns de nós estamos acostumados a ser daquele mesmo jeito, a descansar em locais que não são, que não é local onde está a presença de Deus. Onde você tem tido descanso na sua vida? Onde você tem encontrado prazer? Dormir não é um prazer? Sim ou não? Amém ou não amém? Eu não gosto muito de dormir, estou sendo franco. Eu acho que quem dorme muito vive pouco. Mas dormir é um prazer. Descansar é um prazer, estou sendo franco. A coisa mais gostosa que tem, amado, não é? Você passa, eu sei que vai viajar, faz show então. Você viaja, chega em casa morto, cansado. Você foi lá, aquela rotina, vai para uma cidade, vem pronto, faz show aqui, faz show ali. De repente você fica lá, você pode dormir num hotel de 5 estrelas, mano. Mas você fica pensando naquela tua cama que tem um buraco exatamente no lugar que você deita. O colchão tá velho, a cama tá com buraco, mas é tua casa, querido. É o teu local de descanso. Fica, rapaz, eu estou sentindo falta daquele barulho do ventilador. Você tá num hotel lá maneiraço, né, mano? Você vai tomar aquele café lá da manhã naqueles hotéis legais, quando você está viajando, mas fala, pô, tô sentindo falta, cara. Aquele cafezinho lá de casa, aquele pãozinho da padaria. Amém ou não amém? É assim ou não é, mano? Nós passamos 30 dias fora, mano. 30 dias lá, rodando muitas cidades aí fora. Amado, eu sentia falta do café, porque só tinha nesse café. E eu gosto daquele café coado no saco. Não é do tempo de alguns de vocês aqui, mas quem já bebeu aquele aroma que sobe, do melita, quando você está fazendo aquele cafezinho, rapaz, aquilo desce que é uma maravilha, você fica olhando. Então, nosso local de descanso é muito importante. E esse sacerdote, ele estava descansando onde não era a presença de Deus. Alguns de nós estamos tendo prazeres em coisas que Deus não está. E por isso a nossa visão espiritual está fraca. Aonde você descansa é onde você renova as suas forças. E o sacerdote estava renovando as forças deles em um local que não estava a presença de Deus. Eu vou lhe dizer algo, amado. Você pode sair na maior noitada do mundo. Você pode sair nas melhores coisas do mundo. Porque eu vou lhe dizer algo. É mentiroso o cara que sobe e diz que o pecado é ruim. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. É verdade. Eu não gosto de Giló. Eu nunca vou cair no pecado do Giló. Eu não gosto. Para mim é diferente. Olha, se você botar um bife milanesa com aquele queijo bola que a esposa do Marcelinho faz, eu caio. Que é bonito e é gostoso. É bonito e é gostoso. Então entenda bem, o pecado, o problema do pecado são as consequências, porque o pecado é desobediência, é prazer fora da presença de Deus. E esse sacerdote, ele não estava descansando, renovando as suas forças na presença de Deus. Aí a palavra diz que Deus raramente falava com ele. Enquanto você continuar andando, tendo prazer e descansando e renovando as suas forças em coisas que Deus não está, você vai continuar cego espiritualmente. Mas a palavra diz, verso 3: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. No verso 4 diz: então o Senhor chamou a Samuel. Olha para mim, amado. Aleluia. Deus só chama aqueles que descansam na presença dele. É verdade. Você está compreendendo esse princípio? A Bíblia diz: Samuel, o sacerdote dormia aqui. Você não tem que seguir líderes que não descansam na presença de Deus. Você não tem que seguir igrejas que não sabem o que é descansar na presença de Deus. A palavra diz: enquanto o sacerdote dormia fora da presença, Samuel falou assim: não, eu quero dormir na presença de Deus. Eu quero dormir aqui onde Deus está. A palavra diz que ele dormia no santuário. A palavra diz que enquanto ele dormia no santuário, ele era restaurado. E então, início do verso 4, vê lá, início do verso 4, que diz a palavra: então o Senhor chamou. Se você não tiver prazer aqui no santuário de Deus, Deus não vai te chamar nunca.
se você não tiver, se esse local não for o local do teu renovo, Deus não vai falar contigo nunca. Algumas pessoas vir para a igreja é um sacrifício. Algumas pessoas vêm para a igreja para poder bater o cartão. Algumas pessoas não têm mais o prazer, sabe por quê? Porque o seu local de descanso é outro. Amado, a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, renovarão as suas forças e voarão com asas como águia. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Sabe, amado, eu não sei se você é igual a mim, mas tem dia que a gente entra na igreja só pela graça do Senhor, é verdade ou não é, amado? Você vem para a igreja, você está batido, você está triste, amado, as lutas estão grandes, o vento está batendo, você não sabe nem como é que chega aqui, mas o teu pensamento diz assim, o Espírito te renova, lá no teu interior ele fala contigo, diz o seguinte, é lá, vai para lá, eu vou falar contigo lá, eu quero te renovar, eu marquei um encontro lá, eu falei com o Pai, ele está te esperando lá. Amado, você vem para a igreja triste, começa a louvar, Deus começa a falar contigo, você começa a escutar aquilo, começa a borbulhar dentro de você algo, daqui a pouco vem a palavra e pum, Deus fala contigo, e quando você sai, oh, aleluia, você está renovado para a glória de Deus, você está cheio da presença de Deus, você está cheio do Shekinah de Deus, você está cheio, esse é o local, aqui que nós renovamos a nossa força. Está cansado, não adianta ficar em casa vendo televisão, se for homem vai ficar igual o tufão, pançudo, lerdo e corno. Eu sei que você vê a Avenida Brasil. Aqui que Deus renova a nossa força. Aqui. Aqui. Oh, aleluia! É aqui que Deus trata com a gente. É aqui que Deus pega, como Ele fez com Samuel. É aqui que nós escutamos ouvir falar. Sabe por que você não sente o teu chamado de Deus? Porque você não veio para cá para ouvir a voz dele. Não dá mais para falar muita coisa não. Aqui que Deus trata contigo. Enquanto, entenda só, as gerações estavam sendo mudadas. Enquanto aquela geração do sacerdote eles estavam morrendo espiritualmente, Deus estava erguendo a geração do menino Samuel. E essa geração é a geração que canta, é a geração que dança, é a geração que conhece. A palavra diz que o sacerdote, o menino Samuel, ele servia ao Senhor no templo. Ele vestia a estola sacerdotal. Ele vestia uma roupa de linho puro. Sabe o que é isso, mano? Primeiro, a igreja que Deus está levantando é uma igreja de meninos. Não é de meninos espirituais, de maturidade, mas é de meninos na presença de Deus. De meninos que se entregam em uma adoração maior. De meninos que não têm, sabe, amado, nós precisamos deixar de ser uma igreja velha. Você precisa deixar desse modo velho de adorar o Senhor. Você precisa se derramar na presença de Deus. Você precisa se entregar na presença de Deus. É verdade. Você precisa ser diferente na presença de Deus. Nós estamos muito formais. Nós estamos velhos na adoração ao Pai. Você não consegue levantar uma mão, você não consegue dar uma glória a Deus. Isso é adoração de quem é velho. Você não consegue dar um sorriso, está preso, mentalidade presa, velha, pensando antigamente. Amado, nós precisamos falar o Evangelho com a linguagem de hoje. Não adianta eu falar para você coisas que você não vai entender. Eu tento decodificar a palavra para trazer para você o mais simples possível, mas a tua mentalidade na presença de Deus precisa ser de um menino, de uma entrega total. Jesus Cristo disse: deixa vir a mim as crianças, meninos, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! A palavra diz que aquele menino vestia uma escola sacerdotal. Isso significa compromisso com a obra de Deus. Aquele menino tinha um compromisso com as coisas de Deus. Ele honrava o ministério dele. Se é da sua igreja, honra o teu líder. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é melhor do que ninguém, mas se você tem uma igreja, honre o teu líder. Honre a tua igreja, o teu pai espiritual. Seja fiel a ele, vista a tua estola sacerdotal. Sirva naquele lugar. Se você é daqui, sirva a Deus aqui mesmo de verdade. Uma das características do menino Samuel é que ele colocava essa estola de sacerdote. Ele tinha compromisso. Ele servia a Deus perante o sacerdote.
Não existe essa parada de você falar, eu sirvo a Deus e não aos homens. Se você for ver lá no verso 1, a palavra diz que o menino Samuel servia a Deus perante o sacerdote. Você quer servir a Deus, você tem que passar pelos homens. Eu estava mostrando isso para eles. Porque vocês acham que servem muito a nós? Somos os líderes. Mas quem mais serve somos nós. Nós não temos hora de dormir. Não temos dinheiro certo. Sabe por quê? Porque você tem que estar toda hora semeando a vida de alguém. Você não tem tempo certo, você não tem férias certas. Nós vamos viajar quinta-feira e minha esposa disse para mim, a gente podia tirar 2 dias de descanso antes de viajar com a nossa filha. Nós chegamos de viagem, eu viajei de novo, vamos viajar agora de novo. Ela falou, a gente podia tirar 2 dias para a gente poder descansar, ficar um tempo sozinho com ela. Ela estava meio triste por causa da partida do Lu. A gente podia tirar um tempo com ela, amor. Isso é uma boa ideia de Deus, eu ficar com a minha família. Mas o chamado não permite, porque nós temos compromisso amanhã à noite, uma reunião de pastores. Nós vamos estar ministrando na terça-feira à noite. Aí quarta-feira à noite nós temos culto. Quinta de manhã nós estamos viajando. Então não dá. Mas é aqui que Deus renova a minha vida, minha esposa, a minha filha, a minha vida. Porque eu sou o que mais sirvo. Você tem que servir. Nossa vida é para servir vocês. Então a tua vida tem que servir esse irmão que está do seu lado. A sua vida tem que servir o ministério. A sua vida deve ser uma vida de entrega. Aleluia. E a palavra diz que o menino, para nós terminarmos, ele se vestia de uma roupa de linho. Linho quer dizer santidade. A palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. Você precisa ser santo. A palavra diz, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu estava falando com os meus obreiros antes aqui, nós não pregamos vestes, nós não pregamos costumes, porque eu sei que Deus não está nisso, é costume de homens. Mas eu sei que Deus está em santidade. O crente precisa ser diferente. O teu semblante precisa ser diferente. As tuas ações precisam ser diferentes. O teu modo de andar precisa ser diferente, viu, mulher? Você acha legal quando você anda na rua, está todo mundo buzinando para você? Tu acha legal andar com sensualidade? Você não tem santidade. Deus não habita no meio disso. Deus fala com crente que tem roupa de linho, pessoa que anda em santidade com Deus. Esse é o tempo. A Bíblia diz, nessa estação, quem está limpo, limpe-se ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Você quer se limpar ou quer se sujar? Se você se limpar, Deus vai falar contigo essa noite. Eu não sei como é que estava a sua veste. De repente ela pode estar suja. Mas a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você coloque de pé junto comigo em nome de Jesus.